Eu olho pro meu pai pregando e eu falo: "Mano, como é que eu vou ser esse cara, tá ligado? Como é que eu vou ser melhor que esse cara aí, mano? Não tem como". Eu falo, tipo, falar pra mim: "Não tem como". Sabe, tipo, porque quando você tá vendo as outras pessoas fazerem outra coisa, você fala: "Ah, isso aí é fichinha", aí vai subir no altar pra falar. Você olha pra primeira pessoa, cara, te dá uma tremedeira aqui, sabe. Então, tipo, eu falava: "Cara, como é que eu vou ser igual?" E meu pai sempre falou: "Você vai ser melhor que eu, você vai ser melhor que eu, você vai ser melhor que eu". A ideia é essa. O Eduardo, meu primo, estava me explicando isso. Tem a questão do benefício, assim, né? Benefício bom, benefício mal, né? Tipo, eu pecar, assim, eu fazer uma coisa errada, vai me trazer um benefício bom sendo uma coisa mal. E muitas vezes eu fazendo uma coisa boa vai me trazer um benefício mal, Uhum. entendeu? Sabe? Eu falava: "Senhor, me leva. Meu Deus. Eu não vou me matar, mas me leva". Já mandei várias mensagens pra minha namorada, eu falava: "Me leva. Se Deus me levar, eu prefiro ir para o céu agora do que ficar aqui sem rumo", porque é estranho, né, sabe, é estranho. É a mesma coisa que vocês querem fazer o programa de vocês aqui Sim, e nunca ter nenhum convidado, é. sabe. Pô, Deus, tipo, eu tenho um negócio pra ti, eu tô fazendo um negócio pra ti, Deus. E o senhor não tá fazendo, tipo, não é que Deus não tá fazendo a sua parte, não vou ficar cobrando, não estava Aham. cobrando Deus, mas tipo, pô, por que que não Tá tá dando certo. acontecendo comigo? É. Tem gente que não faz nada e acontece tudo, sabe? Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast. Estamos hoje aqui em mais uma mesa poderosa com palavras que vão edificar e transformar a sua vida. Desde já, deixe o seu like, compartilhe este vídeo o mais longe possível, comente, deixe o seu comentário aqui. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que acompanha o projeto, que está sendo edificado nas gravações aqui dos podcasts. E hoje, como sempre, você que está vendo pela primeira vez pode ser que não saiba, mas como sempre de costume, a gente sorteia livros, porque a gente acredita que livros transformam vidas. Livros que são inspirados, livros que são tocados, as pessoas são tocadas a escrever por Deus, né? Então, o livro que a gente vai sortear nesse mês, dia 27 de setembro, é Até que Nada Mais Importe, o livro do pastor Luciano Subirá. Esse livro tem mais de 100.000 cópias vendidas e é um livro que vai certamente enriquecer e transformar a sua vida. O que que você precisa para participar do sorteio? Se inscrever no canal do YouTube e comentar aqui embaixo "Eu quero". Você vai estar participando do sorteio dia 27 de setembro lá no nosso Instagram, @som.profético. Então, Gesiel Mota. Glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um Som Profético. Estamos aqui animados para começar esse episódio. E antes da gente começar, eu quero agradecer o Alan, né, Aleluia. que nos presenteou, nos dando essa obra de arte, como vocês podem ver. Ele nos deu essa tela aqui. Nós vamos deixar o contato dele, o e-mail, o link do Instagram dele aqui na descrição ou nos comentários também fixados. Foi um presente que ele deu aqui para o Som Profético com essa arte maravilhosa, dando a entender, né, que é um anjo ali com um fone ali no ouvido, um som de fato profético, né? Então Deus abençoe a vida do Alan, desse artista. Confere lá o trabalho dele. Ele acabou, Romário, de pintar um quadro de um leão. Bah, eu vi, Ficou eu vi esse aí. extraordinário. Uhum. Vai lá, confere o trabalho dele e de repente você também faça ali a sua encomenda para poder abençoar a vida dele e também ser abençoado com uma arte profética. Queridos, hoje nós temos aqui como convidado do Som Profético
Um cara que eu acho que não é muito conhecido, o Samuel Hermínio. Já pelo sobrenome a gente já pode saber quem é ele, né? Filho do apóstolo Luiz Hermínio. Para nós, Samuel, é uma honra te receber aqui no Som Profético. Amém, gente, tudo bem? O prazer é todo meu, quero agradecer demais vocês por esse convite, para que a gente possa aqui realmente estar conversando sobre coisas que muitas vezes a gente se encontra, dá oi, tchau e acaba não falando, e aqui a gente vai ter esse tempo de mesa muito bom, espero poder ajudar muito vocês aqui. E obrigado por também estar me ajudando a me impulsionar a isso, a falar, a ministrar, a pregar, porque aqui, todo lugar que a gente vai, a gente tem que dar uma pregadinha. É. Então aqui é uma conversa, mas eu espero também poder abençoar a vida de muita gente aqui. Amém. Eu não tenho dúvida, Samuel, que esse tempo vai ser muito bom, um tempo de qualidade. E nós sabemos que você carrega algo, a gente pode sentir isso, a gente pode perceber isso. E você é apenas um jovem de 19 anos, mas a gente sabe que você vai ser usado por Deus aqui. Amém. E eu quero começar a nossa conversa fazendo uma pergunta para você, porque a gente acompanha você ali na internet, ali no Instagram, a gente via você começando uma carreira promissora no futebol, Sim. né? Era muito promissora a sua carreira. Daqui a pouco a gente pega e vê o Samuel dando uma notícia: vou abandonar o futebol. E aí a gente vê ele falar que vai abandonar o futebol para se dedicar à obra de Deus juntamente com seu pai. E aí a pergunta que fica é a seguinte: como que foi essa tomada de decisão? Você ouviu Deus falar com você? Foi uma experiência pessoal? Deus usou alguém como profecia para te dar uma certa direção? Ou ao longo dessa jornada, porque você começou bem jovem no Sim, futebol, comecei com 6 anos. 6 anos. Então, ao longo dessa jornada, você foi percebendo situações, momentos, circunstâncias que te fez tomar essa decisão, que seria uma direção de Deus você abandonar o futebol. Como que foi essa decisão? Então, o que aconteceu, eu jogava bola comecei a jogar bola desde os 6 anos, ali em Itajaí. Então, era sempre uma diversão, né, e até 2022, quando eu tinha 16 anos, eu sempre fiquei ali no Marcílio, né, time Hum. conhecido aqui em Santa Catarina, e até então era o sonho, né, ser jogador de futebol, enfim, eu tinha projetos de carreira, a galera me impulsionava muito, meu pai um dia ministrava e falava: meu filho jogador", então todo mundo ficava sabendo, né, Hum. até hoje às vezes: "Ah, e aí jogador, como é que tá?", sabe. Então, né, foi uma coisa bem planejada mesmo, eu queria ser jogador. Mas aí em 2000 final de 2022, em novembro, tinha acabado o campeonato catarinense aqui, e me chamaram para um convite de fazer uma avaliação no São Paulo. Foi onde a minha carreira, entre aspas, alavancou, né. Pô, não sai de Itajaí, cidade de 200.000 habitantes, pra morar em São Paulo, no maior clube do Brasil, é assim, é quase impossível acontecer isso, né. E aí um irmão, eh, da igreja nos levou, fui eu e o Charles lá, o Charles ficou comigo lá. Aí eu fui fazer essa avaliação e passei. Passei, foi ali dia 20 de outubro. Dia 27 de outubro ligaram lá pra casa: "Ó, vem pra cá na semana que vem, traz mala, traz tudo, você vai ficar aqui". Aí eu falei: Agora o negócio é de verdade", porque até então jogar do lado de casa, sair de bicicleta pra ir treinar é a coisa mais maravilhosa do mundo. Para um jovem, né? Meu treinador era meu treinador desde os meus 10 anos, então me conhecia, sabe, meu amigo, né, eu chamava de meu pai do campo. E aí lá era outra experiência, né, era outra coisa, era tipo: "Pô, vou ser profissional mesmo". E aí começo de novembro eu já fui pra lá, meu pai foi comigo, me deixou lá, aí a gente assinou o contrato lá com o São Paulo, aí, tipo, eu olhando pra ele, ele olhando pra mim, eu falei: "Cara, agora eu vou ter que ficar aqui mesmo, né, agora". E assim, aquele primeiro mês lá foi muito complicado. Eu lembro que tinha uma guerra espiritual tão forte assim, eu me machucava, sabe, eu era muito pressionado. Mas enfim, aquele mês foi difícil, mas passou rápido, porque em dezembro eu já voltei de férias, né, pra Itajaí. Então ainda foi tranquilo. Aí, enfim, em dezembro também foi onde eu comecei a conversar com a minha namorada, né, que hoje é minha namorada já há 2 anos e meio, depois eu conto mais a história, a Júlia. E aí, dia 30 de janeiro de 2023 foi quando eu tive que voltar pra lá. E aí foi difícil. Aí, despedida no aeroporto, enfim.
E aí, né, tô contando a história toda pra Sim, ficar mais total. fácil de encaixar o contexto Claro. total. E aí eu voltei, e aí eu falei: "É, agora eu vou ter que ficar aqui mesmo e é pra valer, tipo, agora eu sou profissional", porque até então eu queria ser jogador, mas vivendo até os 16 anos em casa, a gente brinca lá na nossa família que eu nasci num berço de ouro, né, porque meu pai e minha família já passou muita dificuldade e quando eu nasci já estava tudo certo, tudo bem, graças a Deus. Eh então, tipo, eu ter nascido numa família boa, né, com condição de vida boa, até os 16 anos em casa, minha avó morando junto, pô, sair daqui pra ir pra São Paulo é como ir para o exército, sabe. Foi tipo isso, foi tipo ir para o exército, Uhum. muito complicado. E aí foi onde eu tomei a responsabilidade pra mim e falei: "Cara, eu vou ter que ficar aqui, é isso aí". E graças a Deus, assim, algumas vezes ainda em alguns finais de semana eu conseguia voltar pra cá, voltava de ônibus, né, viajar de madrugada, enfim, chegava uma hora antes do treino, trocava de roupa e ia treinar, sabe. Por conta da saudade também era muito complicado. Mas enfim, passando o ano todo lá em São Paulo, o que mais me pegou foi o quê? "Senhor, pô, eu tô aqui, eu faço tudo certo, eu sou um homem de Deus, eu trouxe meu teclado pra cá, eu toco, eu tento ministrar a vida dos meninos, eu oro. E aí chega no final de semana, no dia do jogo, eu não tenho não jogo, eu não tenho oportunidade, e os meninos saem do jogo e vai pra, tipo, zoeira, festa, assim, né. Eu via isso acontecer, né, infelizmente. Eu falava: "Senhor, por quê? Né, por que isso acontece comigo?", enfim. E lá eu tinha muita guerra, muita eu me machucava pelo menos uma vez por mês, assim, sabe. Tinha uma coisa muito forte. Lá eu sabia que era um peso mesmo, assim, porque, cara, São Paulo mesmo é uma cidade mais pesada. Pesada. Muita gente, muitos Uhum. estilos de experiências de pessoas, né. Então eu chamava lá, quando eu vinha pra cá, eu falava: "Gente, parece um clima hostil, assim, parece um clima pós-guerra. Ninguém confia em ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém abraça ninguém". Tipo, eu até brinco com a Bruna, né, que vocês chamaram a Bruna aqui já pra Aham. fazer um podcast aqui, né. Eu até falo com a Bruna, que a Bruna foi assaltada em São Paulo, né. E você ser assaltado em São Paulo é o quê? É o cara roubar sua bolsa, você correr atrás dele e todo mundo vive a vida normal. Uhum. Aqui no sul, se você é assaltado, vai 15 pessoas falam que o ladrão tá correndo, vai carro correr atrás, vai todo mundo. E sabe, lá é tipo assim, é um clima que ninguém quer confiar em ninguém, por Cada um por exemplo, si. cada um por si. E eu, vindo daqui, minha família, todo mundo junto, eu chegava lá, eu queria, tipo assim, né, me criar amizade com as pessoas, assim, principalmente com a galera de lá do clube. Porque eu queria que eles me ajudassem mesmo, eu precisava crescer muito, sair do Marcílio e ir para o São Paulo, eu precisava crescer demais. Uhum. Não não questão de habilidade, assim, questão força mental, sabe, aquela coisa que o jogador precisa. E não tinha isso, assim, sabe, não tinha essa procura e era tipo: os caras são amigo, mas claro, no futebol tem isso, né, você é amigo do cara fora de campo, dentro de campo você tá brigando pela mesma posição. E eu era cristão, na real, eu sou cristão, eu não era, eu ainda sou. Então era uma assim, tipo, eu era excluído de muito grupo, tipo, tinha um grupo dos meninos, assim, eu não estava, fiquei o ano todo lá e eu nunca entrei, sabe, então foi complicado. Uhum. E aí eu falava: "Senhor, pô, eu não jogo, o que acontece?", tipo, eu joguei alguns jogos, também amistosos, enfim, treinava, tudo certinho, mas eu não tinha aquela procura, assim, que eu achei que eu ia ter de quando eu cheguei lá, sabe, tipo: "Pô, será que eu tenho que lutar por mim? Será que os caras vão me ajudar? O que que eu faço?". E eu falei: "Senhor, eu não", final do ano, né, "Cara, eu não tô jogando", falei com meu pai também: "Pai, não tô jogando, mas eu faço tudo certinho, cara, não faço uma besteira aqui, eu nunca briguei com ninguém, sabe, nunca fiz nada de errado, eu só busco a Deus aqui do meu jeito, choro o dia todo", porque era uma saudade tremenda da Uhum. família, complicado, por mais que eu estivesse em Cotia, que é um CT maravilhoso, era muito complicado. Uhum. Mas, tipo, eu tentava ver o lado bom das coisas ainda. Imagina, eu descia pro treino, tinha um pavão, aí na árvore tinha um esquilo, aí na grade do lado do campo tinha macaco, sabe, era tipo um Zoológico. lugar top. E eu falava: "Cara, como é que eu não sou feliz aqui fazendo o que eu mais gosto?". E aí, tipo, enfim, depois a gente começou a descobrir algumas coisas, né, que a gente chegou na final do Campeonato Paulista, a gente perdeu para o Corinthians. E aí, no final, na entrega das medalhas, o supervisor, assim, chegou lá pra mim e falou: "Ah, Samuel, não sei se vai ter medalha pra ti e pra mais um menino lá, porque as medalhas são só pra quem foi inscrito no campeonato". Eu falei: "Sério? Tipo, não fui inscrito, mano, tô aqui o ano todo sem saber isso". E aí, enfim, esse ano eu descobri, né, meu pai me falou. Lá no começo do ano, assim, os empresários lá, a galera, a coordenação, assim, eles pediam uma quantia a mais.
pra você também jogar, enfim. Daí eu comecei a entender. Uhum. Mas eu sempre soube que desde o começo era Deus. Sim. Deus querendo ministrar alguma coisa, né? Porque quando Deus te leva, a gente fala muito de deserto, assim, né? O problema é que tem gente que não sabe pregar muito sobre deserto. Quando Deus te leva pro deserto, o deserto é o lugar que você não tem muitas opções, entendeu? Então Deus te leva pra lá pra você entender o que que é prioridade na sua vida, que é Ele. Aprende a depender só dele. Então, o deserto não é pra você, ai, sofrer e tal. Não, o deserto é pra você entender que a sua opção é só Deus, entendeu? Ele te tira de todas as opções. Então, lá não tinha eu ter outra dependência que não fosse o Senhor mesmo. E eu não vou falar que eu tive um momento que eu parei de acreditar em Deus, porque isso nunca, né? Eu sempre tive minha fé muito, muito firme, graças a Deus. Mas eu ficava, Senhor, por que que, tipo, o Senhor não tá fazendo, se eu tô fazendo tudo certo? Né? Essa era a minha maior discussão com Deus, diremos assim, né? Eu tinha raiva e ficava triste, assim, falava, Senhor, meu Deus, tipo, caraca, eu sentava assim, saía do quarto o Eric, meu parceiro de quarto lá, me ajudou muito, graças a Deus. Mas, tipo, eu saía do quarto assim, ligava pro meu pai, ligava pra minha namorada, falava, amor, não dá certo, não tá dando certo. E eu não sei por quê, porque, tipo, pô, se eu sou homem de Deus, se as pessoas vão olhar pra mim e vão ver uma coisa boa, uma pessoa boa, por que que elas não também me dão uma oportunidade, né? Enfim, aí chegou o final do ano, falei, pai, eu não quero mais ficar aqui. E eu tinha 3 anos de contrato. Meu contrato acabaria janeiro desse ano. Janeiro do ano que vem. Meu contrato ia acabar. Então eu estaria lá ainda. Sim. Se eu continuasse. Falei, pai, eu não quero mais estar aqui. Posso jogar bola ainda. Mas aqui, sei lá, aqui não. Tipo, eu tive muita experiência, assim, de ser forjado mesmo, assim, virar homem praticamente. Porque o futebol, a gente fala que o futebol ele tem um senso de responsabilidade muito grande. É você por você, você decide o que é melhor pra você não tem seu pai e sua mãe toda hora mais. Então foi onde eu cresci. E foi o que eu postei lá. Eu agradeço muito ao futebol, porque, cara, sem o futebol eu estaria em casa agora comendo bolacha e jogando videogame, entendeu? Sabe, com tudo na mão. Sim. Se não fosse futebol, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. É, E aí eu falei pro meu pai, pai, eu não quero mais. Não quero mais, quero ir embora. Aí eu fui falar com o supervisor, não vou dar nomes pra guardar as pessoas, né, mas Uhum. falar com o supervisor lá da base. Falei, cara, eu quero ir pra casa. Ele falou, "Oxe, por quê? Ah, porque eu não tô bem, assim, sabe? Tipo, né, eu quero ir pra casa, tô com saudade de casa, enfim e tal. Não falei tudo que acontecia também, né, eu tinha muita rejeição lá. Uhum. E aí ele falou, oxe, mas alguém fez alguma coisa pra você? Aí eu quase falei, ah, sim, mas eu falei, não. Não, não, tá tudo certo. Ninguém fez nada, não. Tá tudo tranquilo aqui. Me trataram super bem sempre o tempo todo. E aí eu subi pro quarto. Aí ele ligou pro meu pai. Falou, Luiz Hermino, seu filho quer sair daqui, cara. Por quê? Ele tá no São Paulo, ele é um menino super bom aqui e tal. Por que que ele quer sair? Aí meu pai falou, ah, não, ele não quer mais. Ele não quer mais tá aí. E assim, foi uma decisão que eu, olhando pra mim naquela época, eu falo, que bicho burro, né? São Paulo. Que bicho burro, saí do São Paulo, só que naquela época eu tinha um pensamento tipo assim, cara, eu sei o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu, tipo, não sei, sabe? Tipo, eu sei que eu tô querendo sair daqui por tudo que aconteceu e pelo que não aconteceu também. Só que, tipo, eu não sei por quê. Porque quem que vai sair? Quem que é o louco? Quem que é o doido da cabeça que vai querer sair de um lugar de onde eu tô? Uhum. Sabe? Quem que é o maluco? Mas eu já tinha alguma coisa assim queimando no meu coração que eu não tinha certeza do que era, mas Deus estava fazendo, sabe? E aí, enfim, eu saí, voltei pra Itajaí. Ó, saí e voltei pra Itajaí. E aí eu voltei pro Marcílio, né? O treinador me deu uma oportunidade ali de voltar. Era outro treinador já, né? O Schwenk, não sei se vocês conhecem. Não. Eu já ouvi falar. Kleber Schwenk, conhece? Me ajudou muito também, graças a Deus. Mas foi onde eu tive o choque de realidade, porque eu falei, cara, eu tô saindo do São Paulo, nível 1, Brasil. Tô voltando pro Marcílio. Eu vou ser o cara. Eu vou jogar todo jogo, me dá a camisa 10 e me dá a faixa de capitão aí, e é isso, pronto. E Deus, tipo, travando, né? Deus travando. E lá no São Paulo, quase todo mês eu tinha uma crise de falar assim, eu vou parar.
ligava pra minha mãe, pro meu pai, ligava pra pastores da igreja. Gente, eu vou parar de jogar. Parar de jogar, não é sair de São Paulo, não, parar de jogar bola. Não aguento mais isso aqui. Não aguento mais. Imagina, era todo dia treino, 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 treino. Chegava no final de semana, não jogava. Aí não ia pra casa. Aí treino, 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 treino. Não jogava, ia pra casa, sabe? Era tipo assim. Então aí eu falava, não quero mais jogar bola. E aí, cheguei no Marcílio, falei, agora eu tô grandão. E foi pior do que São Paulo. Meu Deus. A porta tava fechada. Fechada, trancada, com barricada, cadeado, chave, jogaram no mar, sei lá. Tava trancado com tudo. E aí eu falei, não, senhor, você não vai me sacanear assim, né? Não é possível. O que você tá fazendo comigo? Porque, tipo, cara, eu sou uma pessoa tão de boa, assim, sabe? Eu sou tão Só queria simples, jogar minha só bola. queria jogar bola, não quero parecer, não quero nada. Eu falava, senhor, só quero dar uma entrevista final de todo o jogo e glorificar o senhor, assim, sabe? Não queria mais nada, mano. E aí, cara, porta fechada. Treino, 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 treino. Às vezes eu nem ia pro jogo, no Marcílio. Não desvalorizando o time, mas de onde eu saí dali pra ir pra lá. Eu voltei e foi pior. É estranho, né? E eu falava, não é possível. Aí em maio do ano passado, na semana do meu aniversário, aí eu fui no clube e falei, não, eu quero sair. E eu saí do Marcílio. E eu ia parar de jogar bola. Comecei, eu peguei minha Bíblia, eu falei, não, vou montar as pregação aqui, vou fazer alguma coisa aqui, tal, 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 tal. Aguentei uma semana. Meu empresário veio pra cá na época, era o Marcão, Marcos Bonfim, ele chama de paizão também, que me ajudou muito. Porque lá no São Paulo não tinha empresário, eu tinha um pai empresário, né? O cara que me botou lá não foi o cara que me manteve lá, né? Ele não era um empresário de jogador, assim. Então, também não tive muito esse apoio, assim, né? Mas enfim. Aí ele voltou falando, não, cara, você tem que continuar jogando e tal, porque não sei o quê. E aí, tipo, beleza. Aí eu fui caindo de novo, né? Na pilha de voltar a jogar. E aí deu uma semana. Eu voltei, falei com o treinador, eu quero voltar. Aí eu voltei. Voltei já com outro pensamento da galera, né? Tipo, o Samuel desiste fácil, tal, não sei o quê. E aí era o senhor me tratando assim mesmo, sabe? E aí beleza, joguei uns 3 jogos assim no campeonato, enfim. A gente chegou na semifinal do Campeonato Catarinense, perdemos pro Criciúma, que foi o campeão. E a gente, beleza, tava lá, eu e meu pai lutando ainda. Só que desde o São Paulo, quando eu descobri que aquela parada era daquele jeito mesmo, assim, tipo, que era uma profissão, mas que tinha corrupção lá dentro, tinha mentira lá dentro, tinha falta de muito princípio, nem cristão, princípio básico de caráter de ser humano, assim, sabe? Quando eu descobri que futebol era mais que estar no campo e jogar bola, eu falava, ou Deus me quer muito aqui pra curar isso tudo, ou ele vai me tirar daqui, porque senão eu vou me corromper, cara. E eu tava quase, vou falar pra vocês, tipo, não pra me desconverter, né, do cristianismo e sair da igreja, mas pra começar a praticar coisas pra, tipo, às vezes ser aceito, né, porque naquela idade mesmo é tipo, você quer estar junto com a galera que tá em cima, Ou até pra poder jogar, né? ou até Teria pra que se poder jogar. corromper, talvez algumas coisas ilícitas. pra poder- Exatamente. Eu falava, senhor, será que essa é a minha opção? Sabe? Tá no meio disso? E aí, enfim, no Marcílio, não tinha oportunidade também. E aí foi onde mexeu mais comigo, mais do que o São Paulo, porque eu tava em casa, eu tava bem, sabe? E aí foi pior do que o São Paulo. Então, tipo, cara, eu tava tendo crise em casa, sabe? Eu falava, senhor, me leva. Meu Deus. Eu não vou me matar, mas me leva. Já mandei várias mensagens pra minha namorada, falava, me leva. Se Deus me levar, eu prefiro ir pro céu agora do que ficar aqui sem rumo, porque é estranho, né? Sabe? É estranho. É a mesma coisa que vocês querem fazer o programa de vocês aqui Sim. e nunca ter nenhum convidado. É. Sabe? Pô, Deus, tipo, tem um negócio pra ti. Eu tô fazendo um negócio pra ti, Deus. E o senhor não tá fazendo, tipo, não é que Deus não tá fazendo a sua parte, não vou ficar cobrando, não tava Aham. cobrando Deus. Mas, tipo, pô, por que que não Tá tá dando acontecendo certo. comigo? É. Tem gente que não faz nada e acontece tudo, sabe? E aí eu entrava nessas crises, enfim, e falei com meu pai. Sempre com meu pai, né? Uma coisa mais importante da minha vida foi sempre falar com meu pai. Meu pai não teve referência de pai, mas ele foi o melhor pai que ele poderia ter sido pra mim, sabe? Questão de direcionamento, Sim. né? Meu pai, ele
fala aquela frase famosa, né? Pais de destino geram filhos de propósito, né? Então, eu tenho muitos amigos, a maioria da minha roda de amigos são filhos que não têm pais presentes, né? Então, eu cuidei de muitos. Tem um amigo meu mesmo lá em Itajaí, não vou falar o nome dele, mas ele sabe que é ele que eu tô falando. Ele foi criado sem o pai dele, né? Hoje ele conhece o pai dele, enfim, mas ele foi criado sem o pai dele. Ele teve problema de paternidade muito grande. E eu trouxe ele pra dentro da minha casa e cuidei dele. E sofri muito com ele, porque ele também às vezes mentia muito pra mim, enfim, sabe? Nessa questão de eu estar ajudando ele e ele não passar o que ele tá fazendo de certo pra mim, entendeu? Mas, cara, eu ajudei muito ele, tipo, trouxe ele pra dentro da casa de hoje, cara, é um menino que tá namorando, sabe, quer casar, então voltou pro caminho total, sabe, um menino entregue pra Deus. Porque eu trouxe, eu falei, cara, eu tenho essa paternidade, eu descobri isso no meu pai e em Deus, né, Glória a porque Deus. Uhum. o melhor ainda é descobrir que Deus é seu pai também. Então eu descobri isso, então, cara, se você não tem, eu vou te trazer porque eu tenho, entendeu? Eu sempre falo pro Arthur, falo pro meu primo Guilherme, são meus amigos, assim, que estão comigo mesmo toda semana, né. Falo: "Gente, o que Deus deu pra mim, tá comigo, vocês estão junto comigo, eu quero vocês junto comigo pra eu compartilhar com vocês", entendeu? Seja uma palavra, seja uma oferta, seja um cachorro quente, sabe, seja qualquer coisa. Então, ter essa paternidade do meu pai foi essencial. Só que meu pai tinha aquele coração de: "Quero que meu filho seja jogador", então meu pai foi o que mais empurrava. Assim, e empurrava, tipo, empurrava mesmo, sabe, à força, porque ele sabia que era aquilo. Dentro daquilo que era lícito, tudo que ele podia Tudo fazer, que ele ele podia fazia. fazer, ele fez. E assim, toda semana conversando, né. E aí eu falei com meu pai: "Pai, o que que tá acontecendo de novo?" Mesma conversa de São Paulo, né. "O que que tá acontecendo de novo? Não é possível que vai dar errado isso aqui. Pô, eu tô com vou fiz 18 anos, eu preciso estar jogando, sabe. Se eu quero ser jogador, eu preciso". Pô, a gente vê meninos na Europa, assim, né, jogando e tal, e eu falava, né. Aí, beleza. "Não, não, vamos continuar, vai dar certo e tal", beleza. Aí chegou no final do ano, pra copinha, né, a galera que ia pra convocação pra copinha do clube, Copa São Paulo Copa Futebol São Júnior, Paulo, que hein? é o sonho de todo moleque jogador, né, da base. E aí eu não fui. Uma semana antes, o treinador me chamou, falou: "Ó, você tá de férias aí, não sei o que e tal". Eu falava: "Não, não é possível. Tô treinando bem pra caramba". Meus amigos falavam pra mim. Pra um jogador de futebol falar para o outro que ele tá indo bem, É, é porque ele tá indo bem, é porque verdade. ninguém nunca elogia ninguém, sabe. Então eles falavam: "Cara, tu mudou, tu tá indo bem e tal", e eu realmente estava investindo em academia, investindo em suplementos, sabe, queria mesmo. Só que eu naquela época eu já estava querendo mais pelos outros e pelo que eu achava que Deus tinha do que por mim, sabe, eu não queria mais. Não queria mais mesmo, assim, eu estava Uhum. se Deus falar: "Para", no outro dia, chuteira no guarda-roupa, tô fora, Uhum. sabe. E aí eu não fui. E aí eu descobri que eu não fui porque outros meninos, os pais deles ainda cometeram algumas coisas erradas pra que eles pudessem ir, entendeu. Não vou contar tudo Sim. pra que não fique marcado, né, mas foi tipo isso. Aí eu falei: "Não, não é possível". Aí eu olhava pra cima e falava: "Senhor, se o senhor tá colocando ainda essas pessoas pra fazer coisa errada, pra mexer comigo, é sacanagem demais. É sacanagem demais". Aí começo desse ano, eu fiquei no clube ainda, né. E aí foi até coisa que eu pedi perdão pra Deus, eu esperei dar os 2 exames, os 2 primeiros dias de exames do clube no hospital, enfim, tirar sangue, aquela coisa toda, exame cardíaco, enfim, né, do coração. E aí no primeiro treino eu já não fui, eu saí. Aí eu pedi pra sair mesmo. Aí eu falei: "Não, não vou ficar aqui, né, pô, fiquei o ano todo aqui, não joguei, sabe, no Marcílio, pô, não vou ficar aqui". Aí eu comecei a treinar, fazer uns funcional ali em Itajaí com o meu amigo Bruno Meurer, que ele tem um funcional ali em Itajaí muito bom. Uhum. E aí comecei a treinar sozinho, academia direto, assim, acordava às 6 da manhã, parava às 11 da noite. Queria mesmo, assim, estava tentando, sabe, tentando mesmo. E aí em abril surgiu na real, de fevereiro até abril surgiu oportunidade pra mim no Vasco, na Ponte Preta, e eu brecando, assim: "Não, não quero ir, não sei". Só que, tipo, naquela mesma loucura do São Paulo, de sair do São Paulo, era a mesma loucura desse ano agora, começo do ano, tipo, como é que eu não quero ir, sabe. Só que era alguma coisa que eu estava sentindo que eu tinha que falar não. Sim, Sabe, eu tinha que falar não. Sim. Mas não tinha como recusar, mas eu tinha que falar não.
É algo que também você não consegue explicar. Não consigo Você só explicar. sabia Na, que na época eu não é. conseguia explicar. Eu Aham. só falava, pai, não, 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 não. Não é pra mim. Eu ia pros Estados Unidos. Arrumaram pra mim jogar no Orlando City lá. Bah. Dia 12 de abril, eu acho que era. Eu ia, a passagem estava comprada. Dia 11 eu falei, não quero ir. E eu não entendi. Eu falava, pai, não é possível. Pai, cancela a passagem, eu não vou, não quero. E aí surgiu a oportunidade de avaliação aqui no Barra, de Camboriú. E aí eu fui. E aí eu fui. Tinha 4 semanas de avaliação. Na terceira, eu falei, pai, não quero não. O treinador tinha falado comigo, cara, por que que tu não tenta, assim, ir pra fora do país e tal? E eu tinha acabado de recusar ir pra fora do país. Eu falei, não, não é possível, que confusão é essa que tá acontecendo, gente? Meu Deus. E aí, eu falei, pai, vamos entrar num propósito aqui, pai, eu não quero mais. Eu não quero mais mesmo, assim, eu não tenho mais vontade. E ele falou, filho, vai pro teu quarto, jejua, ora. Porque a parada do jejum, a gente pensa muito que é, vamos jejuar pra receber uma resposta de Deus. Jejum não é receber resposta, jejum é conhecer Deus, sabe? Jejum é você estar lá no seu quarto, trancado, e não é jejum. Não era, eu não fiz jejum de comida, eu fiz jejum disso aqui, de videogame, de gentes, de cachorro, de tudo. Intencional, né? Intencionalzaço, eu tava só em Deus. E aí meu pai falou, mas não vai com o pensamento de receber só uma resposta, vai com o pensamento de conhecer Deus. Porque senão se Porque frustra. porque se tu conhecer, tu vai entender o que ele quer fazer através de Uhum. ti. É o que fala na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente que acha que é libertará do mal, do pecado, da tribulação, é libertar de nós, Uhum. né? Nós temos que morrer pra deixar nossa vida de lado, total de lado e É. viver pra Cristo, né? Então a verdade que vai nos libertar de nós mesmos, né? E Jesus, caminho, verdade e a vida. Então, eu precisava conhecer mais, sabe? Entender realmente, tipo, cara, o que que esse cara quer, tá ligado? E a minha relação com Deus, eu sempre tentei deixar algo bem, tipo, como é que eu posso dizer assim? Uma relação como se fosse na minha linguagem jovem, sabe? Eu Hum. falava, Deus, pô, sabe? Tipo, chamava ele de cara, assim, sabe? Eu falava, Senhor, fala comigo aqui no meu quarto. Aí eu ficava sentado, assim. E aí, Deus, você não vai falar nada, não? Tipo, sabe? Eu não ia só, Deus, poderoso, altíssimo, não sei o quê. Não, eu tentava ser o mais, tipo, Deus, sabe? Deixa eu te conhecer, assim, de verdade mesmo. Uhum. Agora eu vendo The Chosen também, a série. Meu irmão, eu choro a cada vez que eu vejo aquele cara lá. Não por causa dele, mas que eu imagino, tipo, cara, ele era, tipo, tão presente assim, sabe? Ele abraçava, ele fazia uma piada, ele ria. Mano, eu preciso conhecer esse cara, mano. E até hoje, tipo, o que eu mais tenho buscado desde essas coisas que aconteceram, eu quero conhecer Jesus. Vou viver pra ver esse cara, mano. Frente a frente. Preciso ver esse maluco. Preciso ver esse cara, né? E sentir esse amor assim, mesmo que eu não consiga enxergar, mano. Eu Uhum. quero sentir isso na minha frente, sabe? É viver esse evangelho. É, eu quero ter isso dentro de mim, assim, queimando, mano, toda hora, toda hora. E graças a Deus tem acontecido, mas, enfim, vamos deixar um pouquinho pra depois. Vamos continuar ali onde a gente tava. E aí, eu fui, entrei pro meu quarto, e eu tinha mais uma semana, e a oração que eu fiz pra Deus foi essa: Senhor, eu não tenho mais vontade de nada. Eu já pedi até pro Senhor me levar. Não tenho mais vontade de nada. Se isso ainda for do Senhor, coloque esse desejo no meu coração. E a vontade do céu, a habilidade do céu sobrenatural vai estar sobre a minha vida e eu vou ser o melhor cara aqui, sabe? Eu vou olhar pra mim e falar, não, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou chegar lá e eu vou glorificar o nome do Senhor onde eu estiver, eu vou ganhar vidas lá dentro. É isso que eu vou fazer. Mas se não for a vontade do Senhor mais, Senhor, tira o interesse mais do que eu já não tenho agora, o Senhor coloca assim alguma coisa muito maior. E botou. E Tirou colocou. todo o interesse possível. Eu olhava pra chuteira e eu falava, mano, o que você tá fazendo aí? Tipo, eu não quero. Uhum. E aí foi onde eu entendi, assim. Foi onde eu parei. Eu parei ali em abril, final de abril. E se eu não me engano, o texto que eu postei foi só em junho. Porque eu fiquei um mês, assim, me preparando
psicologicamente, vamos dizer assim, com meus pais, com Deus, pra entender o que eu tava fazendo. Porque é, mais uma vez, uma coisa de maluco, né? Sim. Eu tinha que entender o que eu tava fazendo. E com 19 anos, né? Com 18 19 anos, 18, 19. exatamente. Na época eu tinha 18 ainda. É. Fiz 19 em dia 8 de maio. Então eu tive que entender isso muito claro, assim, tipo, cara, pô, eu tô parando de jogar bola, mano. Faz 12 anos que eu jogo, tá ligado? Sério que eu vou parar? Mas assim, desde quando eu nasci, existia algo pra mim que eu sabia que era além do futebol. Eu não sabia que era esse ano. Mas eu sabia, né? Tanto que meu pai conta, não sei se vocês já viram aquele vídeo que ele devolve a Bíblia pra mim. Uhum. Quando eu nasci, meu pai, o primeiro presente que ele me deu foi uma Bíblia. E ele conta até hoje, não foi uma bola, né? Foi uma Bíblia. Glória a Deus. Então eu sabia que um dia você ia deixar tudo e focar só em Deus, no ministério, enfim. Né? E muita gente olha pra mim hoje, jovem, uma coisa que eu tento passar até no meu Instagram, é tipo, gente, eu fui escolhido muitas vezes pra estar atrás do púlpito mesmo, e pra estar intencionalmente todo dia ali lendo, buscando a Deus, escrevendo alguma palavra e ministrando. Nem todos têm Esse chamado. esse chamado, sabe? E não, ninguém é melhor do que ninguém por onde tá. Nem todos têm. Porque eu fiz minha primeira ministração no Evan São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, né? Pra uma conferência de jovens. E eu falei, irmãos, Deus tem os seus agentes, sabe? Eu creio que Deus me tirou do futebol pra estar aqui hoje e poder te impulsionar pro lugar que você tem que ir, entendeu? Pra você ouvir alguém que, tipo, já teve experiência, sabe? Então, cara, Deus quer ter gente nas faculdades, na política, nos hospitais, Sim. na rua, sabe? Deus quer ter gente em todo lugar. A igreja não pode ser só a igreja dentro da igreja, porque a igreja somos nós. Então, a gente faz daquelas 4 paredes uma igreja. Não, se a igreja não tiver gente, não tiver ninguém tocando, não tiver ninguém pregando, não tiver culto, O espaço não é um serve pra espaço. nada. É um espaço. A igreja somos nós, então nós temos que ser. Agora, eu fui selecionado para esse chamado. Claro que eu acho que por causa de um legado familiar, né, Sim. que existe sobre a vida lá do meu bisavô, tataravô, que Uhum. continuou no meu pai resgatou isso, e agora vai continuar em mim, e nos meus irmãos também, né. Então eu fui chamado pra isso. Mas agora, vai ter meninos ainda que são bênção lá no futebol, sabe, que vão ter que aguentar o que eu também suportei, assim, sabe. Então vai ter meninos, eu tô até conversando com alguns amigos meus que ainda jogam futebol, fala: "Cara, vamos conectar esses moleque, assim, vamos". Tem um amigo meu, o Bernardo lá, ele joga lá no Fluminense. Eu tive uma passagem lá de 1 mês. E aí, eu falei com ele: "Cara, vamos conectar esses meninos, vamos fazer alguma coisa, trazer esse menino pra perto, pra eu, com aquilo que eu já vivi também, eu poder passar pra eles alguma coisa". Eu quero começar realmente um trabalho com jogador, sabe, de futebol da minha idade. Até porque tu sabe a linguagem também de Com usar, né, certeza, galera. eu sei o que ele precisa ouvir, assim, sabe, eu sei o que ele tá passando. Então, aí eu tinha que entender o que eu estava fazendo, né. Falei: "Tá, pai, e agora? Qual que é o próximo passo?". Basicamente, você vive uma vida no futebol e entende que aquele lugar não é para você. Isso. E nós, para quem está nos ouvindo, né, para todos nós, é exatamente isso, é saber aonde e como Deus quer nos usar. Para que eu nasci, Sim. né? Existem 2 coisas diferentes, né, o propósito e o chamado. O propósito, todo mundo que tá nessa sala aqui, o propósito nosso é o mesmo, Uhum. né, e tipo, todo mundo pegar o evangelho de toda criatura e aceitar Jesus Cristo como nosso salvador, sermos salvos com ele e viver uma vida eterna, seja no céu, seja na terra, seja onde for, porque eu quero estar com Jesus, eu Glória a Deus. não quero saber de céu, terra, se vai se encontrar, se não vai, se ele vai vir antes, se ele vai vir depois, se vai ter tribulação, se não vai ter. Assim, eu tenho o que eu acredito, mas quando eu vou transmitir pra alguém, eu falo: "Irmão, eu quero estar com Jesus. Se Deus quiser que eu fique na terra, eu fico na terra, se ele quiser me levar pro céu, eu fico no céu", sabe. Onde ele tiver, eu quero estar. Agora, se vai vir depois, antes, isso aí são coisas teológicas que, É. cada um tem o que acredita, né. E ninguém precisa brigar por isso, né. E aí eu precisava acreditar assim: "Cara, o futebol foi pra um tempo". E aí eu olhei pra trás, falei: "Valeu a pena". O Samuel, é aquele versículo do Paulo que fala: "Quando eu era menino, eu pensava nas coisas de menino". Isso. Algum dia Deus falou contigo nesse versículo? Sim, Nesse sim, numa pregação de jovens, numa pregação de domingo, meu pai falou isso.
depois é que eu já tinha parado. E eu entendi, tem coisas de menino que hoje não servem mais pra mim, que eu já entendo de um jeito diferente. E quando chegar na idade do meu pai, coisas que eu vivo hoje, eu já vou entender de um jeito totalmente diferente. E quando chegar na idade do meu avô, coisas que eu vivo na idade, que eu vou viver na idade do meu pai, eu já vou entender de um jeito totalmente diferente, É. sabe? Então, tipo, não só pro cristão, né, mas uma vida normal de uma pessoa, tipo, aquele pai que vê o filho, pai, deixa lá na casa do Joãozinho lá jogar videogame. O pai fala, tipo, tá, vai, mas o pai fica tipo, nossa, o que que tem de legal ir lá, sabe? Mas é o entendimento de cada fase, né? E aí eu olhei pra trás e eu falei, Senhor, valeu a pena. Aí comecei a chorar assim no meu quarto, falei com a minha namorada, cara, valeu a pena. Valeu a pena porque se não fosse o futebol, se não fosse esse jeito de o Senhor me levar pro deserto, que deserto eu viveria, sabe? Que deserto eu viveria? Meu pai é o pastor da igreja. Eu podia estar lá, livre, leve, solto, sabe? Vivendo uma vida totalmente tranquila com tudo na mão. Não ia pensar em querer trabalhar pra ter uma vida melhor, porque eu já tinha a melhor vida possível. E aí, no futebol, eu vi quantos meninos lá, mesmo com tantas coisas erradas que acontecia, cara, eles sacrificavam a vida por causa da família, por causa, né, da mãe, do pai. Eles queriam dar uma vida melhor, mudar a história da família. Eu falava, cara, mano, tipo, olha onde é que o Senhor me colocou, tendo uma vida tão boa. Então eu olhei pra trás e falei, não, valeu a pena. Isso aqui foi meu exército, esse foi meu deserto. O Senhor me botou aqui pra. Não era o meu propósito final. Foi um dos chamados que eu tive, né? Foi um dos chamados. O chamado já tá na palavra, né? Eu vou te chamar pra fazer alguma coisa. Então você vai fazer aquilo. Quando eu quiser que você pare, eu vou parar e você vai fazer outra coisa. Então eu já tinha certeza que uma hora eu ia parar. Não sabia que ia ser esse ano, né? E aí, depois disso, cara, respondendo agora a primeira pergunta, né? Valeu muito a pena. Não jogo mais bola, mas amo futebol. Pode perguntar pros meus amigos. Falo de futebol 24 horas por dia. Se deixar, eu sei todos os times de todos os jogadores. Aí meu pai é muito amigo de muitos jogadores. Eu falo, ó, eu parei de jogar bola, mas eu sei onde é que tu passou a tua carreira toda. Eu sei quantos gols tu fez, sabe? Apaixonado. Toda semana tem o futebol da igreja, eu jogo ainda. Continuo treinando, assim, aquele mesmo funcional que eu fazia quando eu tava sem clube, pra tentar jogar, continuo fazendo, eu gosto, sabe? Manter a forma, sabe? Esporte, assim, né? Uma coisa que me toca muito. Mas a parada profissional, eu tive, uma preparação pra viver aquilo que eu vou viver hoje. Por exemplo, se eu fosse criado em casa, eu nunca viria sozinho até aqui de carro. Verdade. Um exemplo bem curto, assim, sabe? Eu nunca estaria pronto pra conversar com pessoas, pra, tipo, pai, será que eu posso falar com aquela pessoa? Não, eu vou descobrir se eu posso falar com aquela pessoa. Pai, será que eu posso estar naquele lugar? Não, eu vou descobrir se eu vou estar naquele lugar. Então, tipo assim, pra ter essa responsabilidade muito grande. E o mais legal de tudo é que tu faz isso com a ajuda de Deus, né? Pô, Deus, o que que eu vou Sim, fazer lá, Deus? Me dá essa melhor ainda, direção aqui, porque daí tu consegue ser um independente, dependente de melhor Deus. ainda. E que bom que você falou disso, que eu lembrei de uma coisa. Eu tinha toda aquela discussão com Deus sobre, Deus, tô fazendo tudo certo e tá dando tudo errado. E aí, meu pai pregou um tempo atrás. Sempre prega, na real, né? Se você vê a mensagem de 10 anos atrás, às vezes é a mesma coisa. Tem um amigo nosso, um escocês chamado Martin Scott. Não sei se vocês conhecem. Ele fala uma coisa muito forte. Ele fala: tem coisas que Deus já tem por terminadas, mas ele ainda não acaba com elas pra te criar alguma coisa, pra que você viva alguma coisa. Por exemplo, perseverança, paciência, sabe? Também fruto do espírito, assim, essa coisa assim, sabe? Então, tipo, eu sabia que o meu tempo no futebol já tinha acabado, mas Deus ainda não tinha encerrado pra que eu pudesse viver aquilo. Porque, pô, na época que era pra eu estar melhor, que era pra eu estar jogando mais, que era pra eu ser meu auge, a gente conta, a minha melhor versão no futebol foi a pior época possível, sabe? Então, Sim. tipo, era uma coisa que Deus já tinha terminado, mas eu precisava viver aquilo pra entender o que eu vou viver hoje. E aí depois eu comuniquei no Instagram, aí eu fiz um planejamento, né, meu com Deus e com meu pai, com minha família, com minha namorada, assim. O que que eu vou fazer agora? Agora eu saindo do futebol, tem que trabalhar, né? Lógico. E aí enfim, já estava designado a trabalhar com meu pai no escritório da Mefan Global, né, que a gente cuida, eu e meu primo Eduardo, a gente cuida das igrejas, assim, todos do Mevan, cuida dos eventos, enfim. Administração, várias coisas, né? Então meu trabalho de manhã à tarde é lá.
E aí agora eu preciso, cara, se chegou o tempo de eu ser o que Deus tinha pra mim desde o começo, preciso me preparar, vou fazer uma faculdade. Comecei a faculdade de teologia agora em agosto, de João Pessoa, Cidade Viva, online. Certamente vão vir convites, as pessoas querem ouvir. Alguém de dentro da casa do Luiz Hermínio, querem ouvir alguém de dentro do Mevan, querem ouvir minha história, sabe? Nunca usei disso pra criar um personagem, ou criar uma propaganda, ou querer dinheiro. Nunca. Até porque senão você nem ia pro futebol, Sim, né? exatamente. Ia estar fugindo um propósito É. total. E aí eu falei, cara, certamente vai começar a vir convites de alguma coisa. Assim como veio de vocês, justamente pra entender tudo, né? Com certeza. E então eu vou ter que pensar bem nos lugares onde eu tô entrando, né? Se é por interesse, se é por, né? Se a pessoa quer algo por causa do meu nome ou se quer por causa de mim mesmo, sabe? Então, e eu também vou ter que me preparar total, mano. Ter que engolir essa Bíblia aqui pra dentro e, mano, se alguma pessoa me perguntar alguma coisa na rua, tem que saber. Eu fiquei com essa cabeça assim, né? Eu quero saber mais. Então, assim, eu vou dizer pra ti que hoje a minha vida tá tipo assim, eu preciso ter 30 horas no meu dia. Não 24, mas assim, eu tô muito cansado. Muito cansado. Por exemplo, ontem eu saí de Brasília 4 da manhã, cheguei, fiz coisa o dia todo, fui dormir meia-noite pra estar aqui agora, né, com vocês. Então eu tô muito mais cansado. Olha, tá Agora, pesado, mas eu tô muito mais feliz, sabe? Vivendo, sabe? Sabendo onde eu tô, pra onde eu tô caminhando. glória a A gente fala que o caminho é mais estreito, Deus. né? Mas ele é pra sempre, né? Até porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita É e ela é agradável. agradável, né? Mas assim, você está num novo ciclo agora, né? Sim, Suponhamos então que entendemos, na verdade, que o futebol foi um ciclo. Agora você inicia um novo ciclo, sim. né? Existe a expectativa do filho de um jogador de futebol de também ser um jogador de futebol, Uhum. do filho de um pastor também Ser um filho de ser pastor. um pastor. No nível de, nem digo no nível espiritual, mas de reconhecimento Uhum. do apóstolo Luiz Hermínio, pode existir uma cobrança natural de que o filho também seja usado como, ou tanto quanto o apóstolo Luiz Hermínio. Sim. Você sente esse peso dessa responsabilidade? Talvez seja seguir um legado, né, do seu pai. Você sente esse peso, essa responsabilidade? Então, Gesiel, eu já senti mais. Mesmo sendo jogador, né? Eu sempre fui filho de pastor. Nunca deixei de ser filho de pastor por ser jogador. Então eram duas pressões muito grandes, né? Porque eu também tinha que ser alguém fora do futebol, né? Lógico. E hoje eu até tenho tratado, até nas minhas redes sociais, e se Deus quiser vai virar algo muito maior, assim, questão de algum curso, algum retiro de filho de pastores, sabe? Tenho tratado sobre filhos de pastores, porque Deus me deu essa palavra, Deus me deu essa graça, porque eu entendi o meu posicionamento. Então eu quero que outros filhos de pastores se identifiquem com aquilo que eu vivo e que eu já vivi também. Tipo, não com base, não para eles se basearem no que eu faço de certo ou errado, mas para que eles se identifiquem, tipo, eu passo a mesma coisa que eles passam e eles passam a mesma coisa que eu passo e tá todo mundo na mesma bola e nós estamos juntos, entendeu? Tipo isso. Existe uma cobrança muito grande, mais do que das pessoas na própria mente, de dar certo, de querer dar certo. Porque eu olho pro meu pai pregando e falo, mano, como é que eu vou ser esse cara, tá ligado? Como é que eu vou ser melhor que esse cara aí, mano? Não tem como. Eu falo, tipo, falar pra mim, não tem como. Sabe, tipo, porque quando você tá vendo as outras pessoas fazerem outra coisa, você fala, isso aí é fichinha, aí vai subir no altar pra falar. Você olha pra primeira pessoa, já te dá uma tremedeira aqui, sabe? Então, tipo, eu falava, cara, como é que eu vou ser igual? E meu pai sempre falou, você vai ser melhor que eu, você vai ser melhor que eu, você vai ser melhor que eu. A ideia é essa. E aí, no meio do futebol, mas não falando sobre futebol, na época que eu tava jogando, né, eu tinha muita cobrança. Sempre tem cobrança de pessoas. Às vezes uma pessoa é sem noção, às vezes uma pessoa é tua amiga e tá querendo só te levantar. Mas tudo que entrava aqui entrava como cobrança. Cobrança, cobrança. Pressão, pressão total. Eu falava, cara, eu. E tipo, meu pai não é qualquer pastor. Meu pai é um pastor que cuida de pastores, né? Já é consagrado apóstolo, enfim. E a gente
tem mais de 115 Mevans, por exemplo. Só Mevan, tirando as 400 e pouca igrejas aliançadas, né? Então, nos países aí, enfim. Então eu falava, cara, meu pai não é só, tipo, o pastor do Mevan aqui de Itajaí, tá ligado? Ele tá cuidando de muita gente. Então, se for pra eu seguir esse legado, mano, eu vou ter que cuidar de muita gente também, sabe? Tipo, e eu? Como eu vou fazer isso, né? Como eu vou conseguir? Como eu vou ter tempo pra estudar ali a Bíblia? Como eu vou conseguir discernir essas coisas que vêm de Deus? E como eu vou ouvir a voz de Deus? E, tipo, cara, as pessoas vão esperar muita coisa de mim. E, tipo, eu nem sabia se as pessoas estavam esperando alguma coisa de mim, mas na minha cabeça, eu, tipo, cara, as pessoas estão esperando alguma coisa de mim, sabe? Parecia que eu tava devendo pra todo mundo, assim, eu preciso dar uma resposta, eu preciso sempre estar pregando, eu preciso estar sempre dando bom testemunho em todo lugar que eu tô, e eu não posso, meu Deus, falar nada de errado, eu não posso fazer nada de errado, Jesus amado, tal. E lógico, né, a gente não deve fazer nada de errado, né? Existia muita pergunta pra mim, Samuel, tu pode beber? Tu pode fumar, tal. E hoje, né, quando alguém faz, eu falo, posso, posso. Tu pode ir pra festa? Posso. Pode se relacionar com a tua namorada antes do casamento? Posso. Tudo certo. Por que tu não faz? Porque, cara, eu não quero, sabe? A minha liberdade em Cristo não me libera a fazer isso, sabe? Então, tipo, existe a liberdade que o cristão vive como liberdade, e existe a liberdade que o cristão vive em Cristo. A liberdade em Cristo é saber que tu pode tudo, mas tu não pode o que te faz mal. E saber que existe um prazer muito maior que é Cristo, né, em relação a essas Exatamente. coisas que o pessoal pensa. Exatamente. Isso aí é um prazerzão, né, cara? Mas Não. ainda não conheceu o maior Fica na prazer, né, terra, cara? né? Então, O que é da terra volta pra terra, e o que é de Deus vai pra Deus. Então, É. nada que não é de Deus vai fazer parte da sua vida pra sempre, né? Então, tipo, eu falava, não, eu posso, mas eu não quero. E era difícil mostrar que não queria. E é difícil não fazer. Porque, convenhamos, é bom pecar. Uhum. É bom fazer coisa errada, né? Porque tem. O Eduardo, meu primo, tava me explicando isso. Tem a questão do benefício, assim, né? Benefício bom, benefício mal, né? Tipo, eu pecar, assim, eu fazer uma coisa errada, vai me trazer um benefício bom sendo uma coisa mal. E muitas vezes eu fazendo uma coisa boa vai me trazer um benefício mal, Uhum. entendeu? Então, é isso que o cristão, principalmente jovem, tem que ter como, né, princípio total. Tem coisas que são muito boas que vão me trazer uma resposta maior totalmente ruim. Totalmente ruim. E tem coisas que são muito ruins que eu vou ter que sacrificar pra me trazer coisas boas. Então, tipo, é difícil não fazer coisa errada. Com o mundo hoje do jeito que tá, com isso aqui, Uhum. né? Isso aqui é terrível. Infelizmente, isso aqui é terrível. Tem que saber usar. E eu até tenho empregado onde eu fui. Eu falei sobre as ferramentas pros jovens de hoje, né? Isso aqui é complicado, mas isso aqui não é do diabo. O chat GPT não pode ser do diabo. O Instagram não pode ser do diabo. Tudo que eu puder usar pra me ajudar a alcançar mais vidas pro Senhor, não pode ser do diabo. E a igreja, na época do meu pai, era muito assim. Tudo é do diabo. Não pode jogar bola, não pode ver TV, não pode fazer nada. Ainda tem gente que é assim. Tudo é do diabo. Aí hoje, a igreja tá o quê? Lutando pra tirar essas coisas do diabo. Pra tirar da mão do diabo. Por quê? Porque tem que estar nesses lugares. Sabe? Então, tipo, a igreja antes, ela pregava que tudo era do diabo e que só quem tava dentro da igreja lá tava salvo. E agora ela tá lutando pra tirar essas coisas da mão do diabo. e até essa questão da pressão aí, né, uma pergunta, é difícil a pessoa que fica nesse lugar, porque ela talvez vai estar sempre se comparando, né. Ela se Muito. compara, pô, mas tem então e tu falou várias coisas, assim, desde o do início, tu comentou, tipo, às vezes, entra no teu pai falou: "Entra no teu quarto, ora e jejua e palavra". Tu falou, cara, Sim, 3 coisas que todo jovem deveria fazer, né, palavra, jejum e oração para ver o que que Deus está comunicando contigo, né. sim, Porque é bem provável, e com toda certeza de dizer isso, que a missão que Deus deu para o teu pai não vai ser exatamente igual à tua, sim, porque são pessoas diferentes, são gerações diferentes, né. sim. Então, assim, é uma questão de, cara,
tirar a comparação, né? Não se comparar e Sim. realmente ouvir Deus. Poxa, Deus, o senhor quer que eu jogue futebol? Se o senhor mandar parar agora, eu paro, o que que eu vou fazer? Aham. Cara, esse acho que é um dos conselhos que fica assim pra essa geração. Para no quarto, ouve É. Deus e depois executa. Uhum. Se é filho de jogador, se é filho de pastor. E é qualquer pessoa. E a galera quer muito falar, né? Querem falar muito. Então, eu descobri que quando eu tava falando muito, era quando eu ouvia pouco, né? E depois que eu parei pra ouvir, É. tipo, quando tu bota a tua mão, Deus tira dele, né? Então, se tu tira a tua, Deus bota dele. E essa parada de comparação é muito boa, porque a gente fala da fé, né? A fé é totalmente você botar a sua esperança em Deus. Porque se a minha namorada, por exemplo, ela faz curso pra medicina. Se ela, vou dar ela de exemplo, se ela tá lá na prova, colocando a esperança dela, a expectativa dela, em uma pessoa que pode tirar nota maior, em um cara que vai corrigir a prova, pode corrigir do jeito errado ou do jeito certo, ou nela, se ela estudou bem ou não, como é que Deus vai trabalhar aí, sabe? É. Como que Deus vai agir, né, nesse meio? Então, se a nossa esperança, eu sempre falei pra ela e hoje minha namorada é uma menina de Deus, graças a Deus. Encontrei a mulher certa. Aleluia. É, Então, se a nossa esperança tá só em Deus, então a nossa fé tá sincera, né? É o que Paulo fala, acho que em Timóteo, né? Um coração puro, né? Um comportamento. Enfim, esqueci, mas de uma fé sincera. Eu acho que é. Posso abrir aqui a Bíblia? Sem nenhum problema? Bíblia aqui é o que Bíblia mais aqui é o que pode nós tem que abrir, né? E você que chegou até aqui desde já deixa o seu like, seu compartilhamento, envie esse papo aí para o maior número de pessoas. Nosso objetivo aqui sempre é falar de Deus, falar das coisas da palavra. E a gente vê mais um exemplo, né, Gesiel? O quanto o fato de ser filho do Luiz Hermínio ou não, né? Mas um fato de um jovem parar para ouvir a Deus, né? Isso não tem preço, não. Um Isso aí. jovem que ouve para ou para e Ah, citar a Bíblia é ainda. uma beleza. É. Eu vou ver aqui. Até porque, no caso do Samuel, algumas pessoas podem falar assim: ah, mas ele é filho do apóstolo Luiz Hermínio, ele é filho de pastor. Mas a gente tem diversas histórias de filhos de pastores que vivem uma vida totalmente errada. Então não é sobre ser um filho de pastor ou não. É sobre o que a pessoa quer ser. Se a pessoa quer de fato é isso seguir aí. a Jesus, conhecer a Deus. Existem filhos de pastores que estão fazendo outras coisas pra Deus, não só Por isso, pastoreando. por isso que é importante conhecer o Deus do pastor. Deus do pastor. Isso aí, Não, O Deus do meu pai pai não. do é o pai, né? Então, isso Exatamente. aí. Ó, Paulo fala em 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ou seja, a gente precisa de um coração, nessa geração, principalmente, né? Um coração puro. Um coração puro é o quê? Não tem maldade, o cara ama todo mundo e quer salvar todo mundo. Né? De uma boa consciência, pra também, mesmo sendo puro, você saber o que é certo e o que é errado. Né? Você tem que distinguir essas coisas. Porque senão, na pureza, pureza, você vai, né? Tá tudo bem, você tem que ser puro pra agir num ambiente onde Deus está, né? Você tem que ser Uhum. puro pra ser levado por ele a esse ambiente. Agora, você não pode ser puro a ponto de ser inocente, de não saber o que é errado e acabar cometendo. Não é uma pureza carnal, né? Ou até se orgulhar da própria pureza. Exatamente. e E de uma fé não fingida, que não abandona aquilo que acredita, né? Então é isso que mais precisa hoje. E para essa questão de ser filho de pastor e da pressão, cara, é isso que eu tenho buscado. Eu tenho que amar meus irmãos, lutar por eles, independente se tem, né, uma prática errada ou não, sabe? O que a gente mais preza no Mevan é restaurar pessoas. Começou com uma casa de recuperação, Mevan, né? E o meu pai já foi um drogado, então, tipo, né, uma história boa. Era um drogado, começou numa casa de recuperação e hoje continua restaurando pessoas. Que muitas vezes são pastores, são cristãos ou estão na rua. Então, eu tenho feito esse não é nem feito esse trabalho, eu tô montando algo Uhum. para essa questão de pressão sobre filhos de pastores. Porque nem todo filho de pastor precisa ser pastor, mas precisa entender que vai ser levado num nível até mais alto do que o próprio pai foi levado.
E uma coisa que a gente tem falado muito também é que, por exemplo, o nível de misericórdia que Deus tem com meu pai é muito maior do que Deus vai ter comigo. Porque meu pai não teve referência pra progredir em nada na vida. Teve referência de pai, de pastor, de amigo. Teve referência de Deus, Entendi. beleza. Mas a referência dele pra fazer as coisas, pra distinguir o que era certo e errado e dar o próximo passo é muito diferente da minha. Porque tudo que eu falei aqui que eu fiz no futebol, o que eu falei? Falei com meu pai. Então eu tive essa referência. É igual, por exemplo, Davi com Salomão. A misericórdia de Deus com Davi, cara, foi muito maior do que com Salomão. Não é uma questão de pai e filho, mas, por exemplo, eh, Josué e Moisés. Josué foi o que continuou o legado de Moisés. Moisés acabou não entrando na terra prometida. Mas a responsabilidade de Josué da continuidade sobre tudo aquilo que ele já tinha vivido com Moisés era muito maior. Entendeu? Então, o que mais importa hoje é, tipo, os pais estarem junto com os filhos e entenderem que, muitas vezes eles não vão entrar por causa de como o mundo tá hoje, enfim, mas tem que preparar os filhos pra entrar. E os filhos saber o quê? Eu preciso entrar nesse lugar, né? Olhar pro meu pai, ver aquilo que ele fez, porque a referência que eu tenho do meu pai não são só de coisas certas, é de saber aquilo que ele fez de errado também, né? E transferir pra uma coisa boa, né? Não repetir os Não erros repetir os dos erros. pais, né? Por isso que Deus tem muito mais misericórdia com ele do que comigo, porque eu tenho pra quem olhar o que é certo e errado. Então, tipo, é isso que eu tenho tentado passar. E encorajar esses filhos a realmente, tipo, se posicionarem mesmo, assim, sabe? E quando eu falo pra eles, cara, quando eu tô pregando pra vocês, tô pregando pra mim, porque eu também preciso disso, né? Porque a palavra é o quê? Você não pode pregar aquilo que você vive, você tem que viver aquilo que você prega, né? Porque a palavra é maior do que a gente, né? A gente não vai na Bíblia pra, vou tirar uma palavra aqui pra escrever e pra passar pras pessoas. Não, a gente vai na Bíblia pra tirar uma palavra pra própria vida, Isso. né? Pra É. viver através daquilo. Então, eu quero ajudar essas pessoas ao mesmo tempo que eu tô me posicionando, a se posicionarem, sabe? Tipo, não, a gente tem que entrar nesse lugar de continuar esse legado, de não é uma coisa ruim, sabe? O que meu pai viveu com a igreja no passado não é o que eu vou viver com a igreja agora. E aí o que meu pai tá pregando muito sobre métodos modernos e marcos antigos, né? Que hoje a gente tá aqui com microfone, qualidade, câmera, né? No podcast, na igreja tem ar-condicionado, tem luz, tem fumaça, tem teclado, tem guitarra, que o bicho gira guitarra, assim, sabe? Tem tudo. Mas a palavra não pode fugir do fundamento, né? Não dá pra gente começar a mexer na igreja e falar, não, seu pecado, tal, não, tá tudo certo, calma, você é ser humano. Não, você é ser humano, mas você tem que morrer, entendeu? Você tem que morrer e ser salvo. Porque a salvação é de graça, né? Mas o reino de Deus não. Só você olhar pra cruz, né? Quando Jesus está na cruz com os dois ladrões, né? Um ladrão fala, se tu é o filho de Deus, tira a gente daqui, sai daqui, né? Pô, não é possível que tu não tenha esse poder aí pra fazer isso. E aí o outro ladrão fala o quê? Não, calma, ele tá aqui por pecados que ele nem cometeu, por erros que ele nem cometeu. E vira pra Deus, pra Jesus e fala, né? Senhor, até hoje eu quero estar contigo no teu reino, enfim. E aí ele fala, até hoje tu vai estar comigo no meu reino. Então, tipo, por qual dos ladrões Deus morreu? Deus salvou, né? Qual dos dois Deus salvou? Salvou os dois. Mas ele só deu atenção pra aquele que quis, entendeu? Então, tipo, a salvação, mano, é de graça. Deus morreu por todos. Jesus morreu por todos na cruz. Mas a salvação é pra quem quer entrar no reino. Deixa tudo pra trás e me segue. E hoje, o pregar o evangelho, o anunciar o evangelho de Cristo, se faz na internet. Você tem uma igreja que faz transmissão, né? Sim. Pregações são transmitidas e tal. A gente tem o YouTube, a gente tem várias plataformas. E a pergunta que eu quero fazer agora é com relação a críticas, né? Porque se a pessoa fala de um jeito, ela é criticada. Se a pessoa se veste de um jeito, ela é criticada. Se ela muda a forma de falar, ela é criticada. Então, não importa o que a pessoa faça ou como a pessoa fala ou faz, ela vai ser criticada uma hora ou outra, né? Eu queria saber de ti agora, nessa nova fase tua, você está preparado para as críticas? A gente sabe que tem críticas
que elas são de fato construtivas, que a gente sempre vai estar amadurecendo, a gente não vai estar maduro em todas as coisas, a gente Sim. está em uma fase de amadurecimento. Agora, como que você vai lidar com as críticas? Você já pensou sobre isso? Sim. Olha, te falar que agora que eu tô crescendo assim, né? Principalmente Instagram, essas coisas, é onde mais tem crítica, né? Então, por exemplo, a gente foi para os Estados Unidos viajar, uma missão assim que a gente fez nas igrejas lá, que são Mevans também, e algumas que só são aliadas. Coisas que a gente, tipo, foi pela nossa mão mesmo, assim, sabe? Pelo nosso trabalho. E gente falando assim, ah, tipo, usa o meu dízimo bem aí, sabe? Essas coisas assim, né? Pessoas que realmente não entendem, né, o que acontece. E a crítica é uma parada que às vezes mexe muito com você, só que eu olho pra quem tá criticando mais do que pra o que eu tô fazendo. Porque às vezes a pessoa tá criticando, mas a pessoa não tá fazendo nada pra obra de Deus, tá em casa sem fazer nada, sabe? Não ajuda em nada com o comentário dela. Que tem a crítica construtiva que a gente fala, né? Tipo, por exemplo, minha namorada, todo vídeo que eu posto, eu mando pra ela, falo, não, isso aqui tá ruim. Muda. Então, isso é uma crítica construtiva. Agora, existe a crítica pra te afetar de algum jeito. Então, às vezes, o problema tá muito mais em quem tá criticando do que em quem tá fazendo. Porque tem muita gente fazendo muita coisa. Tipo, muita coisa no mundo, mas principalmente pra Deus, numa questão religiosa, tem muita gente fazendo muita coisa diferente. Tem um que lança um livro, tem um que lança um devocional, tem um que lança um curso, tem um que lança uma escola de teologia, tem alguém que faz um seminário todo mês em algum lugar, tem alguém que faz alguma parada pra empresários, sabe? Tem vários meios. E aí, tipo, por exemplo, vários projetos que já tiveram do cristão, legendários, por exemplo, sabe? Essas coisas assim, tipo, por que que a gente não vai nesses lugares, não sabe o que tá acontecendo, em vez de, sabe, simplesmente ter algum pensamento nosso e falar? Porque o importante, o principal, não é nem você praticar, fazer coisas erradas, é você crer de uma forma errada. Porque é muito mais fácil a gente tirar alguém de uma prática errada se ela crê numa coisa certa, do que se ela crê errado e ela já continuar fazendo alguma coisa errada, entendeu? Porque a gente pode falar uma verdade, a gente pode pregar uma verdade e viver uma mentira. Ao mesmo tempo que a gente pode viver uma verdade e pregar uma mentira, É, entendeu? e por isso a importância de viver para a audiência de um, né? Exatamente. Falar Pai, Senhor, Espírito Santo, né? Jesus, que eu fiz, te agradei, né? Porque daí se o próprio Deus, né? Porque a Bíblia diz, né? Que Deus ele disciplina e corrige os seus filhos, né? Então quando a gente estiver ali fazendo alguma coisa fora, Deus vai nos corrigir. Agora a pessoa, às vezes a gente recebe uma crítica, né? Sim, Por isso a importância de a gente fazer tudo para a audiência de um, sim. que é nosso Pai no céu, né? Então, se encaminhando para o fim, Samuel, o que que, assim, Deus tem falado contigo, assim, e o que que as pessoas podem esperar aí do Samuel para 2025 em diante, né? É, isso Que aí. que 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 Deus tem falado contigo, assim? Então, eu acho que 2026 vai ser um ano que eu vou crescer muito. Tanto ministerialmente, espiritualmente, enfim. Pelo, pelos processos que eu tô vivendo, assim, sabe? Eu nunca tive questão de mostrar tudo assim, tipo, uma vida. Sabe? A minha vida é muito boa, graças a Deus. Eu tenho pais. Obrigado, Romário. Tenho pai, uma mãe que estão lá comigo todo dia. Tenho uma namorada que tá comigo, amigos que estão comigo, assim, sabe? Tenho um sustento bom por aquilo que eu trabalho também. Tô me encaminhando pra casar. Final do ano que vem, se Deus quiser. Né? Então, a gente tem uma vida boa, graças a Deus, né? E então acho que ano que vem vai ser um ano que eu vou crescer muito, muitos projetos, muitas coisas, quem sabe um livro, quem sabe né, algumas ministrações. Até final do ano, eu acho, me chamaram pra ministrar pra jovens umas 3 igrejas que eu sei que tenho certeza que eu vou. Na minha, né, principalmente, é importante. Eu acho que em Curitiba e aqui em Brusque também. E no caso, vamos dizer assim, tu hoje se identifica como, assim, alguém que vá pregar a palavra daqui pra frente, seja fazer algo pra filhos de pastor, que Sim, seja, sim. né, mas voltado sempre pra isso, Sim, né? mas vou te falar uma coisa, Romário, pra mim é mais importante isso aqui, A mesa. a mesa, do que tá lá em cima. Porque quando a gente tá lá em cima, é uma coisa tipo, cara, tá tudo em direção a tu, a bateria tá virada pra ti, o teclado tá virado pra ti, as cadeiras estão viradas pra ti, sabe? E o meu medo maior, que é uma coisa que Deus tá
assim, me ensinando, o meu medo maior é que as pessoas olham pra mim e tem uma esperança em mim de que eu vou salvar elas. Porque é o que acontece quando Moisés tá lá com o povo no deserto. Fala tu, Moisés, para que não morramos. Então, até hoje, todo mundo prefere ouvir um homem falando na igreja do que ouvir a voz de Deus em casa. Entendeu? Então, o meu maior medo é isso. É eu transferir essa imagem de que eu vou sair do culto e vou comer caviar. Entendeu? Porque tá tudo certo, tá tudo resolvido na minha vida e eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho pecado, eu sou um perfeito, tô no céu já, sabe? O meu maior medo é isso. Então eu prefiro ter essa realidade, assim, essa transparência entre nós, de uma conversa de que, cara, eu pedi pra Deus me levar, entendeu? Eu sou filho do Luiz Hermínio. Nossa, Samuel, filho do Luiz Hermínio, deve ser. Não, eu já pedi pra Deus me tirar da terra, entendeu? Então é tipo assim, essa realidade. Então eu sempre quis passar essa simplicidade, né? Mas. E tendo muito cuidado onde as pessoas estão me chamando pra ir, né? Se é Deus mesmo que tá querendo me levar pra lá. Mas assim, eu quero realmente entrar nesse lugar de palavra, de instrução e principalmente de amor, assim. Uma coisa que eu aprendo muito com meus tios e com meu pai. Meu pai é uma palavra, assim, diretiva, muito forte, uma unção muito forte. Meu pai tem uma revelação de ambiente muito forte, né? Então, meu pai é uma palavra que vai te amassar por dentro. O meu tio Ulisses, já é o coraçãozão, ele já é o amor, ele já é o cara que abraça. Fui pregar com ele, a gente foi lá agora em São Leopoldo, ele pregou num dia, eu preguei no outro. E aí ele pregou de manhã na nossa igreja de Campo Bom lá. Ele abriu a Bíblia, gente, abre sua Bíblia comigo, tá bom. O cara do teclado começou a tocar, ele começou a cantar, ninguém mais abriu a Bíblia. Ele abraçou todo mundo lá embaixo. De um por um, tinha 400 pessoas na igreja. De um por um, abraçando, beijando e orando. E meu tio Júnior já é a parada profética, mano. Já é faca na caveira, mano. Trazer ele. Meu Deus, Tem que pena, trazer ele aqui. pena que ele tá um pouquinho longe por enquanto, mas. Quando ele vier, você me avisa. Não, Tem mas tem que trazer os três aqui. o Júnior tem. Já é uma parada mais, sabe? E aí é sobre isso, né? Até voltando ali da pressão, tá vendo? Porque, cara, o Júnior não pode ter a mesma pressão que o Luiz Hermínio. O Ulisses não pode ter a mesma pressão, porque, cara, Deus tá chamando um pro amor, outro pra revelação, Isso outro aí, pro Ui. ambiente, né, E cara? eles caminham juntos, assim, sabe? É muito lindo ver os três juntos. E é- Ver o e que é- Deus fez. E é isso, é Efésios 4:11, né? Um pra apóstolo, outro Isso pra aí. pastor, mestre, Isso aí. evangelista, né? Sabendo que todos profeta. vão se unindo pro reino, né? Então, eu tenho muita referência de muita gente ao meu redor e muita coisa boa. Então, tudo que eu ouço, anoto. E andar com gente assim que Construo. ouve Deus é Melhor bom coisa, meus demais. amigos são ou têm a mesma idade que eu, ou são mais velhos, casados, vão ter filhos. Meus amigos são esses. São os caras que eu gosto de estar do lado, sabe? Porque eles sempre vão estar um passo à frente de mim e eles sempre vão falar: Ó, Samuel, eu vou pisar aqui, mas cuidado que aqui tem um buraco. É. Então não pisa, entendeu? Uhum. Então é tipo isso. Então, assim, ministrar sobre isso, né? Sobre. Para jovens, principalmente, porque é aquilo que eu já vivi, que eu tô vivendo, né? Tem algumas pessoas me chamaram no Instagram, por exemplo, pra ministrar pra igreja. Eu falei: Não, gente, eu não sou esse cara ainda. Por enquanto ainda. Por enquanto, não. E é isso, é saber dizer não é sim porque Deus tá Por te chamando, enquanto, né? ainda não. Não, eu não posso. O cara sai de casa às 5 da manhã pra trabalhar todo dia, pra chegar na igreja e receber uma palavra pra mudar a vida dele. Eu falei, não, cara, eu preciso pregar a realidade que eu tô vivendo, assim, sabe? Que Deus me entregou, né? É isso aí. Através da palavra dele. Então a ideia até final desse ano é essa, continuar crescendo nas redes sociais também, porque é o que eu falei, isso aqui não é do diabo, não. Se eu souber usar, mano, eu vou levar a palavra de Deus pra. E, tipo, por exemplo, agora eu postei um vídeo recentemente sobre uma viagem que eu tive com meu pai agora pra Brasília. Eu contei ali a realidade, tipo, o Luiz Hermínio, a gente, tá todo mundo normal, sabe? A gente é ser humano, a gente dorme no avião, faz careta, a gente brinca, come a bolachinha, toma, sei, sabe? Tipo, a gente é tudo normal. Então, o que eu mais quero fazer, mesmo daqui pra frente, é sentar em lugares importantes pra que as pessoas vejam que, tipo, a gente tá todo mundo junto nessa, sabe? Nosso propósito é o mesmo até o final. Glória a Deus. Nós vamos estar junto. E ninguém é melhor do que ninguém. Não. E eu não vou te prometer nada que eu não possa dar também, sabe?
Não, Passar essa transparência mesmo, sabe? e uma coisa que eu acho legal que definiu ele desde o começo, assim, é que tu falou assim, ó, eu quero conhecer a Cristo, eu quero ver esse maluco, quero ver esse Quero cara, ver esse porque cara. essa é a tua linguagem, Sim. né? E aí, cara, com essa consequência de falar assim, eu quero conhecer a Cristo, tu vai acabar respingando em todo mundo. Por quê? Porque tu vai querer conhecer a Cristo, mas tu vai querer que o cara que anda contigo, ele vai ter que conhecer o Cristo que tu tá Com querendo conhecer. certeza. Porque se nós estivéssemos procurando conhecer outras coisas, as pessoas também iriam querer procurar, né? Então, você que chegou até aqui, né, nosso muito obrigado. Nós queremos agradecer imensamente, né, a sua vida, você que se inscreve, você que comenta, né, porque você tem nos ajudado a chegar e espalhar essa mensagem aqui o mais longe possível. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar e também de acompanhar no nosso Instagram lá, @som.profético, né. Dia 27 de setembro temos o sorteio deste livro, Até que Nada Mais Importe, basta você curtir e comentar aqui embaixo "eu quero". E também, esqueci de falar no começo, Deus me deu a graça de escrever um livro, Um Coração Circuncidado, o impacto de uma vida marcada pelo Espírito, as informações também estão aqui embaixo. Então, Samuel, uma consideração final aí para a galera que está nos ouvindo. Pode deixar tuas redes sociais, né, Mevan, o que tu quiser falar aí, assim, sobre, né, essa às vezes, como é que eu encontro Samuel, como é Aham. que, né, Ah, hoje a tua igreja, né, Itajaí, Santa Catarina, né, então pode sim. deixar uma palavra também final, Amém, uma palavra gente. de direção aí para essa galera. Primeiramente quero Só, agradecer. só dentro mais uma dessa, coisinha? dentro, dentro dessas considerações, eu deixei uma última pergunta aqui que eu acho que vai se encaixar muito bem, que seria, se você tivesse a ordem de Deus, tipo como Ezequiel, profetiza os ossos, né? Uhum. Se você tivesse a ordem de Deus para profetizar sobre a nossa geração, o que você profetizaria? Ou o que você almeja e deseja para nossa geração dentro dessa Sim. conclusão tua? Glória a Jesus. Cara, isso aí é muito bom. Isso é muito bom. A coisa que eu mais quero, assim, Deus tem essa medida pra cada um, e eu acredito que ele me deu uma unção pra uma coisa e não deu pra outras, porque ele sabe o que ele faz. Então, se eu fosse profeta, talvez eu me perderia pela minha curiosidade de saber tudo, sabe? Então Deus sabe o que ele faz, né? E eu quero cuidar de corações, né? Quero cuidar igual meu pai, principalmente dos jovens. Mas o que eu mais almejo pra nova fase dessa geração, porque a minha geração, por exemplo, desses 15 a 20 anos, 25 anos, já tá entrando em outra fase, e a minha sobrinha que tem 13 já tá começando a vir, sabe? Então é um empurrando o outro. Mas assim, o que eu mais quero pra esse tempo de uma geração global, por exemplo, é que todo mundo entenda o que vai ter que passar para que o propósito que o Senhor veio entregar para nós quando ele desceu na primeira vez aconteça, e que a gente pare de, tipo assim, entrar em lugares que Deus não tem pra gente, entrar em lugares de discussões teológicas, entrar em lugares de a gente querer comandar o Brasil com a política da igreja, sabe? De a gente querer eh, transformar o que vai acontecer na tribulação, descobrir o anticristo, sabe? Essas coisas, tipo, não, gente, deixa acontecer as coisas, deixa Deus, porque se Deus falou, vai acontecer. É. E se ele não quiser que aconteça, ele vai fazer não acontecer. Então, se ele falou que tem um cara vindo aí, tem um anticristo, tem um falso profeta, vai ter. Se ele não quiser, não vai ter. Ele governa sobre tudo. Deus teve que fazer o inferno pra botar o diabo lá. Porque senão, entendeu? Então Deus governa sobre tudo. Então o que eu almejo muito pro mundo inteiro é que todo mundo entre numa concordância de, cara, eu amo Deus, eu quero conhecer Jesus e eu vou estar aqui, mano. Vou estar pronto. E até ele vier, eu vou estar fazendo o que ele me chamou pra fazer, da forma certa. Glória a Deus. Sem corromper a igreja com negócio, sem corromper a igreja com falsa profecia, sem corromper a igreja com, sabe? Infelizmente a gente vê muito isso, né? A igreja virou empresa, virou negócio, né? E a igreja pode ser considerada uma empresa, sim, tem pessoas que trabalham, enfim, né? Mas a gente tem que entender que o maior chamado de Deus para população mundial, né, é estabelecer a cultura do céu na terra, né? Então a gente tem, cara, foi o que eu falei no começo, eu quero conhecer Jesus. Então, cara, eu tô aqui esperando
E se ele quiser que eu vá pro céu, se ele quiser que eu fique na terra, se ele quis se encontrar comigo no céu, se ele for tomar café na minha casa, sei lá, eu tô com ele, entendeu? Então, que haja essa concordância, que a gente separe o que é assembleia, o que é quadrangular, o que é mevan, o que é universal, e viva todo mundo junto. Porque a gente, a gente é a resposta para tudo, né? O que que o mundo tá esperando? A manifestação dos filhos de Deus. E aí os filhos de Deus estão entrando em concorrência, sabe? Sobre quem é mais filho de Deus. É. A igreja tem entrado nisso. Quem que tá mais certo? E o legal é que Jesus chegou e falou na terra, quando ele esteve na terra, é chegado a vós o reino de Deus, não é o reino da denominação, é o reino de É Deus. o reino de Deus. Então, tipo, eu tenho que estar pronto, porque, ó, não posso estar preso ao Mevan, não posso estar preso ao Luiz Hermínio. É. Eu tenho que ler, ter a revelação do que é certo. E, se Jesus morreu na sexta-feira ou no domingo, sei lá, eu não quero saber. Eu sei que ele morreu, ressuscitou e tá tudo certo, entendeu? Sabe? Se a cruz dele era de madeira, de pedra, sabe? Tipo essas coisas assim. Se o prego dele era desse tamanho, eu não quero discutir coisa que ele não revelou pra mim. Porque isso conta na Bíblia, né? Isso fala, eu esqueci aonde. Mas as coisas não reveladas são para vós, vossos Uhum. filhos, e as coisas não reveladas são para Deus. Então, mano, se não tá revelado pra ti, espera, entendeu? Então, o que eu mais almejo é isso, essa concordância mundial de que a gente só tem que amar um ao outro, esperar Deus e saber viver no mundo que a gente vive hoje, né? No mesmo texto de Timóteo aqui, Paulo fala que, aqui, ó, em 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, tipo, isso ele diz para os últimos tempos, né? No versículo 1 ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, né? Então ele fala que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer, beleza, isso é uma revelação que tá certa, Tá escrito. tá escrita. Então a gente tem que entender viver no mundo de hoje, viver com práticas homossexuais, práticas, né, de governos, A própria corrupção, né? prática de corrupção, de homens que a gente confia e que no outro dia fazem coisa errada, sabe? Tipo, e entregar literalmente tudo pra Deus. É o que eu Aleluia. mais tenho feito. Então é isso. Eu almejo que o mundo e os cristãos entram em concordância para que todos possam amar a Deus, cumprir o ID, né? Ensinar a próxima geração a vir junto e deixar o plano certo para que as pessoas possam crer certo, praticar coisas certas e não crer errado e fazer com que todo mundo ao redor crê errado também, entendeu? Então é isso aí, gente. Jesus. Glória a Glória a Deus. Queridos, muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui conosco, você que chegou aqui até o final. O Samuel, você pode encontrar ele no Instagram. Como é que é o nome? Samuel L. Hermínio. L. Hermínio. Ele apresenta um programa todas as segundas-feiras. Toda segunda-feira eu tenho café com meu pai. Um bate-papo bem legal na mesa com meu pai. Toda segunda-feira, 11h30, tá lá. É o início de vários projetos que vai vir aí, né? Então, queridos, muito obrigado por você ter chegado aqui conosco. Confere a sua inscrição, se você já ativou o sininho para você não perder os nossos próximos episódios. Então, na próxima segunda-feira, nós estamos aqui mais uma vez. Deus abençoe a sua vida.